Olá, quero começar cumprimentando você exatamente como o apóstolo Paulo fez aos Filipenses. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em mais uma semana de isolamento social, portanto, mais uma semana sem programação na nossa sede. Mas nessa semana nós temos um aniversariante. No dia 30, Kícia Barros faz aniversário, e a minha oração para você, Kícia, é que o Senhor coloque nos seus lábios sempre a palavra temperada, a palavra poderosa, a palavra rema, de transformação de vida e paz, para que você seja auxiliada pelo Espírito Santo na transformação de outras vidas. Parabéns, minha irmã. Quero trazer o texto de Filipenses, capítulo 1, versos 7 e 8, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 1, versos 7 e 8. O texto bíblico diz assim: É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Jesus Cristo. Esse é o início do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo traz na carta aos Filipenses. Esse é o nosso início, né? Eu queria falar hoje sobre o amor na prática perceptiva do Evangelho. Nesse momento onde nós já passamos de 30 dias de isolamento social, onde muitos de nós estamos trancados há muitos dias, muitos não saem, muitos continuam nas suas casas, nos seus apartamentos, já sofrendo as consequências do isolamento. Muitos precisam sair para trabalhar, mas ainda não têm uma vida no cotidiano como era anteriormente ao isolamento social. Então, nesse sentido, eu quero trazer uma palavra do apóstolo Paulo para nós, né? E nesse sentido também eu quero entender como é que ele pratica esse amor de Deus no Evangelho. Primeiro, o apóstolo Paulo se identifica os irmãos de Filipos como cooperadores do Evangelho. Cooperadores do Evangelho. Ele diz assim em Filipenses capítulo 1, nos versos 4 a 6. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a fala do apóstolo Paulo aos Filipenses. Quando a gente fala de cooperação no Evangelho na igreja do primeiro século, a gente percebe isso lá já em Atos 2. Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, nos versos 41 e 42, quando o escritor de Atos diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era assim que a igreja, no primeiro século, depois da descida do Espírito Santo, vivia, em cooperação uns com os outros. E o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 24, diz: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. E aí já percebemos assim, pela fé nós permanecemos simples, né? A fé cooperada, a fé que coopera com o Evangelho, a fé que coopera para que tenha alegria. Da mesma forma, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, no verso 1, ele diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem
em vão a graça de Deus. Esse texto que nós já vimos durante a semana, né? Mas a minha atenção nesse sentido vai para quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos receber em vão a graça de Deus. Nesse sentido, ele também fala aos Filipenses, no verso 2, no capítulo 2, nos versos 25 e 26, assim, Filipenses 2, 25 e 26. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. O apóstolo Paulo traz aqui sempre a cooperação no Evangelho. Essa é a nossa função de cooperador. Nós já vimos que Deus coopera com seu corpo. E nessa troca nós nos expomos para sermos cooperadores e Deus coopera através do seu Espírito. O apóstolo Paulo chama Epafrodito de companheiro, companheiro de lutas, cooperador, mensageiro. A minha oração é que assim você se sinta no corpo como cooperador, como cooperadora. A minha oração é que nesse sentido nós entendamos que estamos aqui para servirmos uns aos outros em cooperação ao Evangelho. Na mesma carta aos Filipenses, capítulo 4, nos versos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Perceba, aqui nós temos algum problema entre Evódia e Síntique. E aí o apóstolo Paulo cita-os como cooperadores, companheiros de jugo, aliás, cooperadores, e diz que eles lutaram ao lado dele na causa do Evangelho. O cooperador é aquele que está sempre ao lado, lutando pela causa do Evangelho. Nesse sentido, eu convido você para estarmos juntos nessa causa, nesse momento tão difícil, né? E aí a minha esperança é porque sei que um dia tudo isso vai acabar. E nós estaremos novamente juntos, reunidos, para nos abraçarmos, para nos cumprimentarmos, para juntos podermos ajudar os mais necessitados, para juntos trabalharmos na obra do Senhor, cooperando com seu Espírito. Mas Paulo sabia exatamente porque estava falando daquela forma e porque exercia esse processo. Ele era um cooperador com um profundo relacionamento com Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque veja, a gente está em Filipenses capítulo 1, veja o verso 8. Quando o apóstolo Paulo inicia o verso 8, ele diz que Deus é minha testemunha. A gente percebe alguém que tem uma intimidade com o Senhor, que chama o Senhor como sua testemunha, como aquele que vai testemunhar que ele está falando a verdade. Temos outros textos na palavra de Deus que o apóstolo Paulo deixa isso claro. Então perceba, o apóstolo Paulo era um cooperador com um profundo relacionamento com Deus. Da onde vem esse relacionamento, Emilson? Vem exatamente da intimidade que temos com o Senhor. Nesse sentido, a intimidade que alcançamos com o Senhor está exatamente na palavra de Deus. Veja, como eu falei em João capítulo 17, verso 17, o texto bíblico diz assim, e essa é a fala do próprio Jesus Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o apóstolo Paulo fala de testemunho de Deus, fala exatamente dessa profundidade de relacionamento com o Senhor. Romanos 1, verso 9, ele diz assim: Deus, a quem sirvo de todo o coração,
pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. E aí ele acrescenta uma informação interessante aqui para nós. Informação importante que eu tenho trazido sempre. O apóstolo Paulo serve Deus de todo o coração. Aonde estiver o seu coração, aliás, o seu tesouro, aí estará o seu coração. Servir ao Senhor de todo o coração é temer ao Senhor, como eu falei pela manhã. Servir ao Senhor de todo o coração é temer ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele traz para nós o testemunho de Deus sobre ele, porque ele servia o Senhor de todo o coração. Romanos capítulo 9, nos versos 1 a 5, e aí eu trouxe os versos 1 a 5 exatamente para que você perceba o seu contexto. O apóstolo Paulo estava falando do amor dele pelo povo israelita, mas eu quero destacar o verso 1, quando ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Aí no verso 2 ele começa a desenvolver, ele diz assim: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça. Ele está falando do povo de Israel, dos israelitas. E você continuar lendo, você vai perceber isso, o amor que Paulo tinha e como Paulo reconhecia a importância do povo judeu na história da igreja. Mas perceba, digo a verdade em Cristo, não minto. Essa é a fala do apóstolo Paulo. E ele diz que a consciência dele confirma no Espírito Santo. É como se ele dissesse: o Espírito Santo diz exatamente quem eu sou. O Espírito Santo revela sobre mim. Nesse sentido, é como as falas anteriores dos versículos que eu trouxe. Deus é minha testemunha. É interessante isso, porque aqui a gente tem alguém que não teme simplesmente trazer Deus como testemunha, trazer o Espírito Santo como consciência. Alguém que sabe do que está falando, sabe exatamente porque pode falar. Gálatas capítulo 1, no verso 20, ele diz assim: quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Veja como o apóstolo Paulo fala do seu testemunho diante de Deus. Ele declara claramente que ele não mente. A gente percebe um profundo relacionamento com Deus nesse sentido. A gente percebe que aqui está o amor de Paulo por Deus, né? Como se ele estivesse literalmente repetindo o que Jesus Cristo diz: ame o seu Deus, ame o seu Deus. O amor de Deus aqui é totalmente colocado no testemunho do apóstolo Paulo. Fica claro isso para mim quando eu entendo esse relacionamento do apóstolo Paulo com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, os versos 3 a 5. 1 Tessalonicenses 2, 3 a 5. Ele diz assim: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. E aí o verso 5 eu destaco: vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. E eu queria tirar uns 2 ou 3 minutos, talvez um pouquinho mais aqui com você nesse texto. Pois nossa exortação não tem origem no erro. Aqui está alguém que sabia o que falava, que entendia exatamente da palavra, do que estava falando. Ele tem certeza que ele não é um falso apóstolo
e que a fala dele não é fala de sentimento próprio, não é fala de testemunho humano, mas fala de quem vive o Evangelho. Não tem origem no erro. Porque Paulo sabia literalmente ter conhecido a verdade havia libertado Paulo. A liberdade andava com Paulo. Paulo andava do lado da verdade. E aí ele diz assim: não tem origem no erro nem em motivos impuros. Aqui, essa fala não sai de uma mente que maquina mal, que maquina impurezas, né? Uma mente que desconhece a verdade. Ele fala da mente que conhece a verdade e que é uma mente que traz pensamentos puros, ou seja, pensamentos do Evangelho, das boas novas, pensamentos santos diante do Senhor. E ele continua: nem temos a intenção de enganá-los. Lógico, quem conhece a verdade fala da verdade. Por isso eu trouxe os outros textos, os textos anteriores, dizendo para você que o apóstolo Paulo deixava claro, ele falava, declarava sobre isso: eu não minto. Não tenho a intenção de enganá-los. Eu falo sobre a verdade. E a verdade é que liberta. E aí ele se apresenta como um homem aprovado. Homem aprovado por Deus. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho. Ele foi literalmente chamado. O encontro que o apóstolo Paulo teve com o Senhor foi claramente um chamado para ele. Ele entendeu isso nitidamente. E aí ele entende também que ele foi chamado por Deus, foi aprovado por Deus para a ministração do Evangelho. Eu diria para a distribuição do Evangelho, para distribuir as boas novas, para testificar a transformação de vida. E lógico, quem tem essa certeza não fala para agradar as pessoas. Entende claramente que tem que agradar a Deus. E aí ele traz essa fala conclusiva no verso 5, dizendo que a linguagem dele nunca foi linguagem de bajulação. Nunca. Nunca. Nem de pretexto para conseguir coisas. E aí, novamente, ele diz, Deus é testemunha. Deus é testemunha. Ele chama Deus para falar sobre ele. Porque é isso que a testemunha faz, né? Ele chama Deus para falar sobre ele. Ele é muita autoridade para mim. Ele entende claramente que ele pode rogar o Espírito de Deus dizendo: o Senhor sabe que eu não minto, estou falando a verdade. Aqui a gente percebe alguém profundamente comprometido com a palavra de Deus, com a verdade, com a ministração do Evangelho. E como o apóstolo Paulo lutava contra falsos apóstolos, claramente esse texto traz para mim a retirada de todas as dúvidas nesse sentido. Ele fala isso aos Tessalonicenses, mas essa fala é uma fala muito comum para todas as cartas que o apóstolo Paulo traz. E aí, lógico, se ele tem um profundo relacionamento com Deus, se ele ama Deus de todo o sentimento, de toda a razão, de toda emoção, ele vai ter uma profunda afeição pelo outro. Um profundo relacionamento com Deus gera uma profunda afeição pelo outro. E ele exatamente nessa fala, 2 versículos, aliás, praticamente num versículo, né? Mas ele traz exatamente o que Jesus Cristo fala. É aquilo que a gente chama do maior mandamento, né? E Jesus Cristo diz, são 2. Depois Jesus vai dizer, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem tem um relacionamento profundo com Deus tem uma profunda afeição pelo outro.
verso 7 e verso 8. Eu vou trazer o verso 8 já lido em parte para que entendamos o contexto. Verso 7, a gente está em Filipenses capítulo 1. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E aí ele traz: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. Saudade com a profunda afeição de Cristo. Essa é minha fala para você hoje, viu? Mais de 40 dias praticamente nós não nos vemos. Eu tenho uma saudade profunda com a afeição de Cristo. Ou com a profunda afeição de Cristo. Nós temos compartilhado uns com os outros. Eu falo para algumas pessoas, estou falando para todos vocês que me veem agora, mas eu falo para algumas pessoas e ouço de algumas pessoas também. Temos saudade de nos abraçar, de falar, de olhar para o sorriso, de estarmos juntos, de aprender a palavra juntos. Sentimos saudades. Mas essa profunda afeição pelo outro, só quem pode sentir é quem tem um profundo relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo deixa claro isso. Eu me sinto a respeito de vocês ou de todos vocês exatamente assim. Ele diz: eu os tenho em meu coração. O coração aqui não está como a bomba que bombeia a vida, ou seja, o sangue para o restante do corpo, mas o coração está aqui como o interior da vida, como o órgão que dá a vida literalmente. Eu os tenho em meu coração, como se o apóstolo Paulo dissesse assim: você está guardado no meu cofre interior. Eu os tenho em meu coração. E somente essa afeição pode demonstrar o amor de Deus no corpo de Cristo. É assim que ele fala. É assim que o apóstolo Paulo se apresenta aos filipenses no capítulo 1 logo. Mas em Romanos capítulo 1, nos versos 10 a 12, Romanos 1, 10 a 12, ele diz assim: em minhas orações peço que agora finalmente pela vontade de Deus seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha que texto rico. Ele ora a Deus para que pela vontade do Senhor o caminho seja aberto para que ele possa visitar aos irmãos da igreja de Roma. E a fala no verso 11 é: eu anseio, como se viesse do fundo da alma dele, do mais profundo recôndito do seu ser. Uma profunda afeição pelo outro. Eu anseio vê-los. Para que eu quero vê-los? Para compartilhar com vocês algum dom espiritual. Eu quero ver vocês para compartilhar com o objetivo de fortalecê-los. Perceba como é que o corpo funciona. O corpo de Cristo funciona exatamente assim. Eu quero estar perto de vocês. Eu quero sentir vocês para compartilhar com vocês algum dom espiritual. Mas esse dom me faz fortalecer vocês. Deveria sim ser assim no nosso meio. Deveria ser exatamente assim. Nós
termos profunda vontade de estarmos uns com os outros para compartilharmos o serviço do Senhor, no Senhor, para fortalecermos uns aos outros. E aí ele diz que isso acontece para que nós sejamos mutuamente, ou claramente ele diz, isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Isso acontece para que nós sejamos mutuamente edificados, encorajados pela fé. O que quer dizer mutuamente? Eu encorajo você, você me encoraja. Juntos podemos nos fortalecer um ao outro. O Senhor, claramente com seu Espírito, estará sempre nos fortalecendo. Sempre. Sempre. Se nós nos colocarmos para que assim seja, se nós nos colocarmos como membro do corpo e entendendo claramente a fala do apóstolo Paulo aqui, assim vai ser. 1 Tessalonicenses capítulo 3, no verso 6, 1 Tessalonicenses 3, verso 6, o apóstolo Paulo diz, agora porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Aqui é uma troca de afeição. Timóteo vai ao povo de Tessalônica e aí volta. E aí traz o evangelho para Paulo. Veja isso no verso 6. Paulo diz que Timóteo traz boas novas, boas notícias a respeito da fé e do amor que os tessalonicenses tinham. Fé, amor. O Evangelho é exatamente a ministração da fé e do amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua relatando. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Essa troca de afeição, essa troca de vontade de estar junto, essa troca de estarmos unidos na ministração do Evangelho, em comum, compartilhando, cooperando. É assim que funciona o corpo de Cristo. É assim que deve funcionar o tempo todo. Essa é a minha oração para que nós, quando saiamos do isolamento social, possamos pôr em prática assim. Um profundo relacionamento com Deus, cooperadores que cooperam com uma profunda afeição uns pelos outros. 2 Timóteo capítulo 1, nos versos 1 a 4. 2 Timóteo 1, 1 a 4. A fala do apóstolo Paulo para o seu discípulo é assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Veja que o apóstolo Paulo condiciona a alegria completa dele a estar junto de Timóteo. Entendendo claramente dos sofrimentos ou sobre os sofrimentos de Timóteo, Paulo ora noite e dia
por seu Filho na fé. Entendendo claramente que era ele a estar junto de Timóteo para compartilhar as boas novas em Cristo Jesus. E a fala do apóstolo Paulo no verso 4, para mim, é prova de que é exatamente assim que o evangelho deve ser. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. A alegria completa é a alegria de quem está no Senhor, com o Senhor, num relacionamento profundo, cooperando com a obra dele, numa profunda afeição pelo outro. Essa é a minha oração para nós. Que nesse momento tão difícil, quando o Brasil entra, pelo que os especialistas dizem, na pior fase do enfrentamento da Covid-19. A minha oração é que nós tenhamos consciência de que precisamos ser cooperadores de Deus, cooperadoras de Deus, num relacionamento profundo com o Senhor, numa profunda afeição uns pelos outros, exercendo o amor de Cristo uns pelos outros, compartilhando os dons para edificação uns aos outros, edificando uns aos outros no Senhor, exercendo cada função que o Senhor tem para nós. Precisamos orar por isso. Precisamos orar para que entendamos que a fala do Evangelho, as boas novas de Cristo, só poderão alcançar os outros ou os mais necessitados se nós entendermos essa mensagem. A fala do Senhor é exatamente assim. Tenham um profundo relacionamento comigo. Me amem de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a emoção, e ao seu próximo como a si mesmo. Eu quero findar esse momento trazendo Filipenses capítulo 1, nos versos 9 a 11, Filipenses 1, 9 a 11, quando o apóstolo Paulo diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa é a minha oração para nós. Que o amor de Deus lhe invada de certa forma, aumente em você de certa forma, que também aumente o seu conhecimento em toda a percepção, para que você receba o discernimento do que é melhor para você, a fim de você ser puro, ser pura, irrepreensível até o dia de Cristo. A minha oração é que você esteja cheio, cheia do fruto da justiça, que é fruto que vem por meio de Jesus Cristo, sempre para a glória e louvor de Deus. Sempre. Sempre será assim. Sempre foi, é e sempre será. Essa é a minha oração para nós, para que entendamos a mensagem do Evangelho e que para as pessoas necessitadas entendam claramente através de nós que assim deve ser. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer nesse momento por tua palavra, porque eu sei que ela fala aos nossos corações. Eu tenho essa certeza. A minha oração, Senhor, é que o seu Espírito testifique nos nossos corações e nas nossas mentes. A minha oração é que o Espírito de Deus esteja mantendo a nossa mente cativa a Ti, Senhor,
A minha oração é que o Senhor convença o nosso coração. Mas eu preciso também entender que me coloco diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o culto racional. A fala do apóstolo Paulo é clara. Ele é um cooperador e fala para cooperadores. Ele, como cooperador, que fala para cooperadores, tem um profundo relacionamento com o Senhor, a ponto de dizer: o Senhor é minha testemunha. Esse profundo relacionamento gera uma profunda afeição pelo outro. E essa é a minha oração nesse momento difícil para o mundo, Senhor, nesse momento difícil para o nosso país. Que nós assim entendamos. Tende misericórdia de nós, Senhor. Que essa semana seja uma semana cheia do Teu amor na nossa presença. Que essa semana seja uma semana cheia do poder do Teu Espírito em nós e para nós. Que essa semana seja uma semana cheia das Tuas bênçãos. Que o Senhor nos faça instrumentos do Seu fluir. Instrumentos de transformação nas boas novas do Evangelho. Que pessoas possam olhar para nós e caminhar conosco na verdade em Cristo. Que o Teu amor, a Tua graça, consolações do Teu Espírito, a Tua unção, sempre com Teu rosto resplandecendo em nós, estejam sempre presentes em nossa vida, Senhor. É assim que eu oro, entendendo claramente que o Senhor quer nos abençoar. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, sempre caminhando com você. Para isso, é interessante que você caminhe com Ele, para a honra e glória dele. Deus abençoe.